1876, Robert Koch, ele prova que micro-organismos específicos, eles podem, né, causam doenças específicas. O que ele fez, né, para descobrir, né, essa teoria, para chegar a essa teoria? Ele foi responsável por um experimento, né, onde ele utilizava ratos, né, ele fazia pesquisas com ratos, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou procurando só a foto, para mostrar para vocês sobre esse experimento de Koch, né? O que ele fez? Ele estudou aqui é o meio de cultura, tá vendo? Ele usou a água para obter cultura pura. Quem nunca viu, isso aqui é uma placa com água, tá vendo? Onde geralmente a gente que trabalha em laboratório de microbiologia, a gente trabalha com isso 24 horas. A gente coloca o meio de cultura na plaquinha e aí a gente semeia o micro-organismo. Aqui é uma placa de água, né? Com uma colônia bacteriana já totalmente crescida. Como que foi, então, que Koch expediu os seus postulados? Então, vamos lá. Na Alemanha, né, o médico Robert Koch, ele estudou o problema do carbúnculo hemâtico, né, que é uma doença do gado bovino, caprino e às vezes também ataca o homem. Ele descobriu que os bacilos típicos com extremidades cortadas em alguns tipos de ângulo reto, no sangue dos animais mortos pela aquela infecção, né, e inoculou as bactérias em meio de cultura, igual uma plaquinha daquela que eu mostrei para vocês. E examinou elas no microscópio para verificar de que apenas, né, que espécie que era, né, e se tinha desenvolvido. E aí o que eles fizeram? Ele injetou, tá vendo? Em uns ratinhos são para verificar se estes se tornavam doentes. E desenvolveu os sintomas, né, da doença, né, do carbúnculo. A partir desses animais experimentais, o Koch, ele isolou novamente, tá vendo? Ele isolou novamente o micro-organismo que ele tinha encontrado originalmente naqueles primeiros animais. E esta foi a primeira vez que uma bactéria foi comprovada como uma causadora de uma doença. Então, a partir daí, né, ele fez os postulados. O primeiro, que o mesmo patógeno ele deve estar presente em todos os casos da doença. Então, ele tem que observar se um ou mais indivíduos, né, estão tendo os mesmos sintomas. O segundo, o patógeno ele deve ser isolado do hospedeiro doente e crescer em cultura pura. Ou seja, você tem que pegar a amostra daquele indivíduo doente, né, e semear na placa e obter uma cultura pura. Esse patógeno da cultura pura deve reproduzir a doença quando inoculada em um animal de laboratório saudável, ou seja, numa cobaia. Aquela cultura pura, né, eu vou pegar ela e vou inocular num animal saudável, para ver se reproduz os sintomas que eu estou querendo. Então, o patógeno ele deve ser isolado da cobaia, demonstrando que ele é semelhante ao patógeno original, né, daquela cultura, né, que eu fiz no número 2. Então, a contribuição para vocês da área de enfermagem, da microbiologia, é muito grande, né? Para quem lida com a saúde das pessoas, né? A compreensão dos processos biológicos que envolvem micro-organismos é um fator crucial, né? A contaminação de micro-organismos em sala de cirurgia, a veiculação dessas moléstias, dessas doenças, né? E outras que são presentes no ar, no sangue, na água, nos mais diversos meios naturais a gente sabe que tem micro-organismos causadores de infecções, né, de doenças. E a gravidade de algumas, como é o caso da AIDS, né, que é causada por um vírus que hoje não tem cura ainda, a hepatite, né, e outras doenças que se tornaram importante o conhecimento dos principais patógenos causadores que causam tantos males, né, à sociedade. Pois bem, depois que a gente viu a história da microbiologia, agora nós vamos ver os micro-organismos, as características gerais dos seres vivos, né? Como que a gente faz para a gente diferir um ser vivo do outro, né? Como eu sei diferir um ser vivo do outro?
Então, quando a gente vê um animal, sabemos que se trata de um ser vivo, né? Não é mesmo? Então, mas afinal, o que define um ser como um organismo vivo? Que característica um organismo ele deve possuir para ser classificado como uma forma de vida, né? Essas respostas, apesar delas parecer simples, né? Elas são muito mais complexas do que a gente pode imaginar. Uma vez que determinados organismos, eles não se encaixam, né, em determinados quesitos, mesmo se comportando como uma forma de vida. Como é o caso aí dos vírus, por exemplo, né? Eles não têm nenhum reino aparente. Então, a seguir aí, eu fiz uma divisão, né, de algumas características, né, que são colocadas para definir o que é um ser vivo, né? São características que possibilitam aí a distinção de um ser vivo, né, de um fator biótico ou de um corpo inanimado, que são os fatores, né, abióticos. Então, a nossa primeira característica é a composição química, né? Nos corpos inanimados, ela é muito simples. Elas têm, né, têm apenas substâncias inorgânicas, são moléculas pequenas e são relativamente simples. Nos seres vivos, como nós, seres humanos, a gente apresenta determinados tipos de elementos químicos, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio. Além desses elementos, também a gente pode encontrar fósforo, enxofre, mesmo que em menor quantidade. Então, nós são divididos aí em substâncias orgânicas, que são as proteínas, os carboidratos, né, os lipídios, as gorduras, os ácidos nucleicos, DNA, RNA, e as vitaminas, vitamina A, B, C, e as substâncias inorgânicas, que são água e sais minerais. A segunda característica é o tipo de organização celular, né? Onde nós temos aí, né, as células, né? O que são células? Vocês já pararam para pensar o que é uma célula? Hein, gente? Vamos pensando aí, que as dúvidas que vocês forem tendo, vocês vão anotando, por favor, no caderno, que a gente vai debater no ambiente virtual. A célula, ela é a unidade estrutural e funcional dos organismos vivos, né? Ou seja, todos os seres vivos são formados por células. Os menores, eles são constituídos por uma única célula, né, que a gente chama de organismo unicelular, que podem ser as bactérias, as cianobactérias, protozoários, algumas algas e alguns tipos de fungo, né? A percepção de que todos os organismos eles são compostos por células foi um dos mais importantes avanços científicos, né? Que a palavra célula, vocês lembram lá do início da aula, no sentido biológico, foi usada pela primeira vez pelo cientista inglês Robert Hooke no século XVII. As células surgem de células pré-existentes. As formas mais simples de vida são células solitárias, né, os organismos unicelulares, como eu já falei, enquanto as formas superiores contêm associações de células, constituídas por colônias de organismos unicelulares ou constituídas de organismos pluricelulares mais complexos. Ou seja, pluricelular é aquele organismo constituído por várias células. E a gente pode ainda considerar a organização dentro da célula, né? Nós temos aí, então, dois tipos de célula. As células procariontes, né? Que consistem de duas linhagens distintas, né? Pode ser as bactérias ou arqueobactérias. E são os menores organismos mais simples estruturalmente. Em termos evolutivos, eles são também, né, os mais antigos organismos da Terra. Foram encontrados fósseis de cerca de 3,5 bilhões de anos, né? E os procariontes, eles não apresentam a carioteca ou membrana celular, né? Um exemplo de indivíduo, né, de micro-organismo procarionte são as bactérias e as cianobactérias. Já os eucariontes, eles são organismos que possuem apresenta a carioteca e, portanto, o material genético organizado, né? Eu vou passar para vocês para mostrar para vocês as fotos.
Aqui eu tenho células eucariontes. A primeira é uma célula animal, né? E a segunda é a célula vegetal. Vocês podem ver que nessas células tudo é bem organizado, tá vendo? Ela possui o núcleo, tá vendo? Tanto a vegetal quanto a célula animal, que é a nossa célula, ela possui, né? Ela possui normalmente o núcleo. Nós temos aqui uma célula procarionte. Na célula procarionte, vocês podem observar que ela é totalmente bagunçada. Tá vendo aqui? O material genético, ele é todo disperso no meio nas outras organelas. Ela não tem um lugarzinho diferente da célula eucarionte, onde você pode, né, tá tudo organizado o seu núcleo. A terceira característica aí são os níveis de organização, né? Para os organismos pluricelulares, a gente observa os níveis de organização que são superiores às células, ou seja, então, a célula é o nosso primeiro nível aí, são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos, elas que se reúnem para compor todos os tecidos do nosso corpo. Por sua vez, os tecidos são aquele conjunto de células, né, semelhantes ou não, que se reúnem para desempenhar determinadas funções, como o tecido conjuntivo, né? E os órgãos são estruturas formadas pela reunião dos tecidos, né? Rins, coração, fígado. Já os sistemas são formados por órgãos, né, que se reúnem para desempenhar algumas determinadas funções, como é o caso do sistema digestivo, sistema vascular, sistema muscular, né? E o organismo em si, ele é composto por vários sistemas que se interagem harmonicamente, né? E já uma população é formada pela quantidade de organismos, né, de indivíduos de uma espécie que vive numa mesma região em uma determinada época. Uma comunidade é o conjunto de todas essas espécies, né, de populações que vivem em um determinado local e em uma determinada época. O ecossistema, por sua vez, é o conjunto das comunidades de uma região, né, que interagem com o ambiente, tanto com os fatores bióticos, mais os fatores abióticos. E a biosfera trata-se do todo, né, do conjunto de todos esses ecossistemas do nosso planeta. E aqui eu vou apresentar para vocês agora a célula, né, a organização, o nível de organização do ser humano. Ou seja, né, a célula, tecido, órgão, sistema e organismo. E aqui é um nível de organização mais complexo, né, onde a gente tem os átomos, moléculas, a organela que dá origem às células, que dá origem aos tecidos, aos órgãos, ao sistema, né, o organismo vivo, a população, que é uma determinada quantidade de organismos, a comunidade, que são várias populações diferentes vivendo, né, em harmonia, o ecossistema e, por fim, a biosfera. Então, nós temos agora o metabolismo. Então, o metabolismo, ele é o conjunto, né, de todas as reações bioquímicas que ocorrem em uma célula ou organismo, né, e são indispensáveis para a manutenção da estrutura e da fisiologia. Essas reações, elas são responsáveis pelos processos de síntese, né, e degradação dos nutrientes na célula e constitui a base da vida, permitindo o crescimento e a reprodução das células. O metabolismo, ele é catalisado por sistemas integrados, né, de enzimas que mediam em reações que requerem energia e é constituído pelo anabolismo, né, e pelo catabolismo. Sendo que o catabolismo, ele é o conjunto, né, de todas as reações de degradação dos compostos orgânicos complexos, né, em compostos orgânicos mais simples, né, com a liberação aí de ATP, e fornece energia requerida para os processos vitais, incluindo movimento, transporte, síntese de moléculas complexas, né, e um exemplo disso é a respiração aeróbica, né, e a fermentação. Já
e a digestão também, né, que acontece no nosso sistema digestivo. Já o anabolismo, ele é o conjunto de todas as reações de síntese, né, de compostos orgânicos estruturais, né, ou seja, proteínas da membrana plasmática, glicoproteínas, né, e das funcionais, que são as enzimas, os hormônios, né, de uma célula. E a síntese de moléculas mais complexas a partir de moléculas simples, né, e nesse caso, a consumo de ATP, que foi liberado, né, pelo catabolismo e aí não foi usado. São reações que absorvem energia, né? Um exemplo disso aí são a fotossíntese, né? A quimiossíntese, e essas reações são importantes para o crescimento, a construção e o reparo de estruturas celulares. Outro exemplo aí é a homeostase, né? Que é o conjunto de fenômenos que garante o equilíbrio do organismo, ou seja, um exemplo, o nosso suor controlando a nossa temperatura. Já a nutrição, são os alimentos, para nós, eles são considerados, né, os combustíveis da vida, né, através dele que os seres vivos conseguem energia para realizar, né, todas as suas funções vitais. E aí, quanto à obtenção do alimento, os seres vivos eles são separados em dois grupos. O primeiro aí são os autotrófos, que são nada mais que os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, ou seja, eles são capazes de sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos através de fotossíntese ou quimiossíntese. Quem realiza fotossíntese, né, as plantas, e a quimiossíntese, alguns tipos de bactérias. A palavra, né, autotrófo, ela vem de um termo grego que quer dizer próprio, e trófos alimentar, ou seja, organismos autotrófos são os vegetais, algumas bactérias e algumas algas, né? Eles constituem a base da cadeia alimentar, da cadeia alimentar, e produzem seu próprio alimento, né? E eles servem de alimento para os demais seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. O outro grupo aí são os heterotrófos, que ao contrário dos autotrófos, são aqueles seres vivos que não são capazes de produzir seu próprio alimento. Ou seja, por isso eles necessitam de ingerir ou absorver moléculas orgânicas pré-formadas, né, de outros seres vivos para a obtenção de energia, né, e síntese das biomoléculas que necessitam. Ou seja, os seres humanos, né, os demais animais, todos são heterotrófos, né, que vem do grego hétero, outro, né, e diferente, trófos. Então, significa literalmente aquele que se alimenta do outro, né? São seres heterotrófos os animais, os protozoários, os fungos e a maioria das bactérias. A reprodução, né? Então, a reprodução trata-se aí do processo pelo qual os seres vivos eles produzem descendentes para perpetuar a espécie. Ela pode ser dividida em duas formas, né? Assexuada e sexuada. A forma assexuada é a forma mais simples de reprodução, onde envolve apenas um indivíduo, né? Nesses casos, os organismos unicelulares, né, que são aqueles que possuem apenas uma célula, por exemplo, a reprodução é feita por fissão da célula, né, que se divide em duas, originando aí dois novos organismos. Em organismos pluricelulares, também a reprodução assexuada, né, apesar de não ser a única forma de reprodução desse tipo de espécie. Então, aqui é um exemplo para vocês de reprodução assexuada, né? Um indivíduo, né, essa reprodução aqui é por bipartição. Nós temos uma bactéria. Essa bactéria, o seu núcleo, né, o citoplasma, ele se divide, né, as paredes da membrana se dividem em duas. Então, de um indivíduo eu tenho dois iguais, ou seja, eles são clones. E o que acontece nesse tipo de reprodução? A variabilidade genética, ela não ocorre, né? A variabilidade genética, ela refere-se às variações dos genes, da genética entre os indivíduos de uma população. Ou seja, não ocorre variabilidade porque eles são clones um do outro, então eles são totalmente iguais, né? Essa variação na carga genética, né, de uma população, ela tem um papel fundamental na evolução das espécies, uma vez, né, que a seleção natural atua selecionando
os genótipos mais vantajosos, aqueles, né, mais fortes, digamos assim, em uma determinada condição ecológica e tornando raros os que são desvantajosos para essa condição. Vocês vão ver lá na frente o que é seleção natural realmente. Aqui é mais um exemplo, né, de reprodução assexuada. Nós temos aí o exemplo da reprodução da planária. De um indivíduo, se você pegar uma planária, né, ela é um protozoário, se você dividir ela em 3, de cada parte que você cortou, né, em 3 pedaços, vai originar um indivíduo diferente. Ou seja, ela vai se regenerar, né? Ela vai criar um clone dela mesma. Então, em quantas partes você dividir, né, aquela mesma quantidade de partes vai dar origem a novos indivíduos. Já na reprodução sexuada, né, ela é muito mais complexa do que a reprodução assexuada e demanda um gasto bem maior de energia. Esse tipo de reprodução, né, estão envolvidos 2 indivíduos, né, de cada espécie. Um produz um gameta masculino e outro um gameta feminino. A união desses 2 gametas dá origem a uma célula ovo, que a partir, né, de um processo extenso de divisão celular, origina um novo indivíduo, né? Temos uma maior familiaridade com esse tipo de reprodução, porque é a reprodução que ocorre na nossa espécie, né, e na maioria dos animais. Então, esse é um exemplo para exemplificar, né, o gameta masculino com o feminino, ocorre a fecundação e dá origem a um novo indivíduo. Nesse caso aí, ocorre uma variabilidade genética maior. Por quê? Na reprodução assexuada, os indivíduos, eles recebem combinações genéticas do pai e da mãe. Então, o indivíduo, ele é totalmente diferente, porque ele tem uma combinação de genes. Então, ele não é idêntico nem ao pai, nem à mãe, e sim uma combinação do gene dos 2. Desculpa. Outra característica aí é a reação a estímulo, né? Na fisiologia, um estímulo é uma mudança que você detecta nos ambientes, tanto interno quanto externo. A primeira delas é a sensibilidade, né, que envolve, né, a participação do sistema nervoso e os organismos, né, que apresentam podem responder de forma diferente ao mesmo tipo de estímulo, né. Ela é exclusiva dos animais porque apenas esses seres possuem sistema nervoso. Então, por exemplo, as plantas não têm reação de sensibilidade, porque elas não possuem sistema nervoso. A irritabilidade é uma capacidade presente em todos os seres vivos, né? Mas a sensibilidade é uma característica exclusiva dos animais. Essa é uma reação de estímulo, né? É o crescimento da planta em direção, né, à fonte de luz. E as plantas, elas possuem a capacidade de crescer em direção à luz como uma forma de obter essa energia luminosa que é fundamental para os seus processos vitais de fotossíntese. O crescimento em resposta a estímulos luminosos na planta é chamado de fototropismo. Na planta sensitiva, ocorre uma reação de irritabilidade. Quando ela é tocada, né, ela fecha seus folíolos. Né? Isso ocorre graças à perda de água que ocorre na base das pequenas folhas da sensitiva. A dionéia também é outra planta, né, que é chamada de planta carnívora, que essa planta ela se fecha totalmente quando é estimulada pelo toque. Por exemplo, quando o inseto ele pousa, né, nas suas armadilhas, ela se fecha. Aí, o que acontece? Ela se alimenta, né, desse inseto. É também uma um estímulo de irritabilidade, né, porque as plantas não possuem sensibilidade, por elas não possuem sistema nervoso. A dilatação da pupila humana, né? A pupila ela controla a entrada de luz em nossos olhos, né? Quando o ambiente tem pouca luz, a nossa pupila ela se dilata. E em ambientes mais claros, ela se contrai. Isso evita o quê? Danos à retina, quando a luz é muito intensa e facilita também a visão em ambientes com pouca luz. Agora, nós vamos falar sobre a característica que é chamada de evolução. A evolução, ela é a capacidade, né, que os seres vivos têm de apresentar
todos os seres vivos eles são sujeitos, né, a processos evolutivos. Então, é a capacidade que os seres vivos apresentam, né, para sofrer transformações que vai possibilitar que eles se adaptem às modificações do ambiente em que vivem, né? São necessários, então, vários fenômenos, né? Para que ela aconteça, a gente pode destacar aí duas. A primeira é a mutação. E o que é a mutação? Trata-se da modificação no material genético na sequência de bases nitrogenadas, né? Um exemplo de mutação, vou dar para vocês aqui, é a síndrome de Down, né? Que é uma condição genética que leva, né, as características físicas singulares e propensão a algumas doenças, né? Ela é chamada de trissomia 21, por quê? Normalmente, os humanos apresentam em suas células 46 cromossomos, né, que vêm em 23 pares. Porém, em crianças com síndrome de Down, elas possuem aqui, 47 cromossomos, pois tem 3 cópias, né, do cromossomo 21 ao invés de 2. O que essa cópia extra do cromossomo provocará no organismo varia de acordo com a extensão dessa cópia, né, da genética familiar da criança, além de fatores ambientais e outras probabilidades. A síndrome de Down ela pode ocorrer em todas as etnias humanas e efeitos semelhantes já foram encontrados em outras espécies de mamíferos, como chimpanzés e ratos. Outra coisa, a síndrome de Down, a pessoa que tem síndrome de Down, geralmente ela possui, o que causa, né, a trissomia 21, eles falam que é um acidente genético, né, que ocorre no momento da concepção em 95% dos casos. Com o avanço da idade materna, existe uma maior probabilidade de gestar um bebê com alterações cromossômicas com a síndrome de Down, principalmente acima dos 35 anos. Então, os pesquisadores eles acreditam que quanto mais velha a mulher, mais velhas estão as suas células. Então, mais chance ela tem de possuir síndrome de Down. A outra característica de evolução é a seleção natural. E o que vem a ser seleção natural? A seleção natural, ela é reconhecida, né, como o principal mecanismo da adaptação de indivíduos aos diferentes ambientes. Entretanto, a seleção natural ela não pode, né, produzir mudança evolutiva sem a variação genética, né, o que torna os dois processos intimamente relacionados. Um exemplo clássico aí é a lei do uso e desuso, né, que é o crescimento do pescoço da girafa. Segundo Lamarck, antigamente, muitos milhões de anos atrás, as girafas elas possuíam pescoços curtos, né? E aí elas só conseguiam comer a comida rasteira. Mas devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço dela acabou crescendo. Então, ela usou, né, um membro do pescoço que o pescoço dela se esticou. Então, hoje, as girafas que a gente vê são aquelas que foram selecionadas pelo ambiente, aquelas que conseguiram sobreviver, né, por exemplo, ao tempo da seca. Então, a forragem não tinha folhas, não conseguia comer, então elas tinham que se esticar para comer as folhas das copas das árvores. Então, aquelas girafas que não conseguiam se esticar, né, acabaram morrendo e hoje nós temos a girafa como vocês conhecem. A penúltima característica aí é o crescimento, né? Ele pode ocorrer nos corpos inanimados, né? As rochas, os cristais, por deposição de novas moléculas, ou seja, de fora para dentro, né? Vai água, poeira, aquela deposição e eles vão aumentando, de fora para dentro. Já nos seres vivos ocorre por intuscepção, né? Que são fenômenos que ocorrem dentro do nosso corpo, ou seja, de dentro para fora, através desses dois processos que eu vou mostrar para vocês, que é o aumento do volume celular, né? Que ocorre em organismos unicelulares e nos pluricelulares. Um exemplo é a hipertrofia, né? Que ocorre um aumento